Olá, eu sou Renata Campelo, nutricionista. Estou aqui para mais dicas em relação ao atendimento, para recém-formadas, nutricionistas recém-formadas. E nesse canal a gente já tem 2 vídeos, e falando sobre assuntos da anamnese, e que é onde eu sempre vou reforçar que é a ferramenta principal do seu consultório. Ter o domínio da anamnese, tá? Que é o que a gente quer, que eu quero passar aqui nessas dicas que eu já estou dando no canal, e também que seria a questão da mentoria, onde a gente vai ser mais específico, aprofundar muito mais. Então, dos itens que a gente já abordou, a gente já abordou o cansaço, a gente abordou já o estresse mental, a gente já abordou a questão do sono, abordamos dores de cabeça. Aí desses itens também da anamnese, eu gosto sempre de abordar unha, cabelo e pele. São sistemas de estrutura que nos dão muita dica. Então eu sempre pergunto, como é o seu cabelo? Tá tendo queda, tá? Tem oleosidade? Tem algum tipo de caspinha ou casquinha no couro cabeludo, tá? Uma grande maioria, tá, reclama de queda de cabelo. Então, queda de cabelo é uma coisa bem frequente no consultório. E aí o cabelo caindo, não é a gente pensar em dar um polivitamínico pro cabelo. Tá muito além disso. Então pensa, o meu cabelo tá caindo, é uma queixa. Então eu pergunto, cai no banho? Cai no travesseiro? Tá sempre no chão? Como é a queda de cabelo? Porque não é igual, tá? Então o paciente se queixa às vezes que cai muito no banho, tá? E também cai, tá, em travesseiro. Ou ele faz assim no cabelo, tá, e sai na mão. Então, quando essas quedas acontecem em banho, travesseiro e cabelo, bom, então é uma queda importante. Que a gente tem uma perda natural dos fios de cabelo, tá? Todos os dias ele vai cair, fica um pouco na escova. Mas não pode ser quedas patológicas, tá? E às vezes o paciente já está visualizando ele, vem com falhas que são nítidas, tá? Então, quando ele fala em queda de cabelo, o que a gente vai pensando? Posso pensar realmente em déficits nutricionais? Mas primeiro eu penso na questão da suprarrenal. Será que esse paciente não está num estresse crônico, tá? Que é o que faz cair muito cabelo, tá? Então eu vou investigar mais coisas, eu já tinha perguntado a esse paciente, Então ele já fez uma queixa, uma pergunta, que às vezes ele não fez a queixa principal do cansaço, mas quando eu pergunto ele já fala, que eu já vou pensar em suprarrenal e cansaço, tá? Vou pensar que se ele também, tá, tem um cansaço, tá usando mais café, tem a questão da estamina, eu posso pensar que ele também tá sobrecarregando a suprarrenal, não tá conseguindo fazer ciclos de reparo, não tem energia, não tá comendo adequadamente e de fato faltar matéria-prima, tá, para que ele construa. Quando a gente pensar em estrutura do cabelo, eu posso pensar em polivitamínico, mas eu tenho que pensar na estrutura principal, que são os aminoácidos que vêm das proteínas. E nesse ciclo desses pacientes que a gente vai vendo, ele tem essa queda de cabelo por um estresse, por não comer, tá? Um outro ponto importante, estar inflamado, tá? A inflamação desse bulbo, que faz com que o meu cabelo nasça, mas ele não continua, então ele tem a queda, tá? Então as disfunções em mitocôndrias podem gerar também essa parte de queda de cabelo, tá? Então, oleosidade excessiva, por exemplo, de uma inflamação, que forma o sebo lá no folículo, impedindo que esse folículo, então, que esse cabelo cresça, que saia e que faça o crescimento todo do fio. Então, eu posso pensar que esse cabelo está me dando muita dica. Quando a gente pensa nessa dermatitezinha, essa coceira, essa caspinha, pode pensar na questão da intolerância à proteína do leite, tá? Esse leite, derivado de leite, pode gerar essas casquinhas. Então, o paciente forma aquelas caspinhas, tá? Então, você imagina que eu tô pensando no cabelo dele, eu tô olhando, eu não tô pensando mais só a queda e resolver com biotina, tá? Eu tô querendo saber como ela é, como ela acontece, se esse paciente prende muito o cabelo, se esse paciente lava muito o cabelo. Então, o cabelo vai me dando muita dica em relação, tá, a estado nutricional e também ao estado de fadiga adrenal desse paciente, do cansaço mental dele, tá? E aí, então, o cabelo me dá uma estrutura. Uma questão do cabelo pode ser com as anemias. Então, aí eu vou já pensar que uma deficiência de ferro, uma anemia pode levar a essa queda de cabelo, tá? Então, não é só eu suplementar o ferro, tá? É eu entender mais. E numa primeira consulta, dificilmente eu já suplemento, porque às vezes o paciente até vem com exame. Normalmente não são exames do padrão que eu preciso. Então, eu só vou estruturar tudo, mas já vou levantar uma lebre aqui, uma pulguinha atrás da orelha, se ele não tem uma ferritina muito baixa,
Às vezes ele pode vir uma ferritina muito alta, ser uma inflamação, mascarando a falta de ferro. Então, por isso que o primeiro exame às vezes não me dá nada, tá? Eu posso ter uma noção, eu vou ter que já pensar que se eu tô pensando numa anemia, porque esse paciente já estava cansado, tá? Ele pode ter uma anemia, então já vem uma ferritina alta, você pensa, opa, tá ótimo. Não, não tá ótimo. Ele pode ter uma inflamação mascarando, então a inflamação piora essa questão do crescimento do fio, mascara com uma ferritina muito alta a deficiência real do ferro que ele tem. Então eu já poderia pensar que eu vou ter que ir lá na minha anamnese, identificar isso e já pensar que quando eu for pensar qual exame eu vou pedir além da ferritina, uma saturação da transferrina, um ferro sérico, um perfil de proteína totais e frações, tá? Porque se ele tem uma baixa de proteína, as duas coisas acontecem. Ele não vai ter matéria-prima para formar cabelo e nem hemoglobina, tá? Lembra que a hemoglobina é uma proteína que carrega o ferro, tá? Então, é que ela usa na estrutura, o ferro, tá? Então, se ele também não tem uma boa proteína, ele não tem uma transferrina, que é uma proteína transportadora. E a própria ferritina é uma proteína que armazena o ferro. Então, a gente vai pensando em tudo isso, que aquela informação de como é o seu cabelo, tá? Me dá muita informação de como é todo o estado desse paciente, certo? E além do cabelo, tá? A gente pode pensar então em inflamação, pode pensar em carência de nutrição, de nutrientes, como ferro, como zinco, como vitamina A. Posso pensar então na questão da proteína, posso pensar em alergias, tá? Posso pensar em relação ao estresse, pra gente pensar no cabelo. Eu também pergunto nessa mesma sequência como estão as unhas, tá? E as unhas também me dizem muita coisa, tá? Lembra que a gente não é médica, eu não tô fazendo diagnóstico de alterações em unhas, tô falando da parte nutricional, tá? Porque voltando para a questão cabelo, muitas vezes ele tem que estar numa dermato especialista em cabelo, tá? Para ver questões hormonais, ela olhar um couro cabeludo, ela ter essa ferramenta, tá? A gente vai olhar as questões hormonais, mas essas questões hormonais a gente tem que pensar que é a médica que vai fazer um diagnóstico em relação a isso, tá? E a gente vai vindo na parceria com elas, tá? Com eles, os profissionais da saúde que são tricologistas ligados com essa parte do cabelo. A unha é a mesma coisa, tem doenças específicas da unha que cabem ao tratamento médico. Mas quando eu olho nutricionalmente a unha, e posso olhar que a gente tem a unha sempre com um fundinho cor-de-rosa, tá? Lógico, sem esmalte. E se o fundo é mais branquinho, a gente pode pensar em pouca perfusão, de estar indo pouco hemoglobina para aí, que é o pigmento que vai dar essa coloração para a gente ficar, né, rosinha. Então é também comum de apertar a unha, ela ficar branquinha e soltar, e ver que rapidinho ela fica cor-de-rosa de novo. Então eu sei que esse paciente não está, né, que é um indicador que ele pode não estar em anemia por falta de ferro. É interessante você ver a unha, que quanto mais ela for estriada, com umas canaletinhas, você pode pensar em falta da proteína, tá? Que aí é muito comum uma digestão errada da proteína, uma ingestão errada da proteína, ou os dois, eu ter essa unha cheia de ranhuras que estão aqui, tá? Então, na vertical. Quando as ranhuras são na horizontal, é um déficit digestivo. Pode ser que eu não tenha enzimas digestivas suficiente para fazer uma boa digestão daquele alimento, então eu não vou ter esse alimento disponível para a formação dessa unha. As micoses e fungos de unha, tá? Outra coisa clássica que dá pra gente olhar na unha é perguntar se ele tem manchas brancas. Então essas manchinhas branquinhas, como a gente falaria antigamente, né? Como eu sou antiga, tá? Em relação a ganhar presente, a gente via manchinha branca e falava que a gente ia ganhar um presente. Não, a gente vai ganhar um suplemento, tá? Porque as carências de zinco e selênio normalmente dão aqueles pontos brancos, tá? Na unha. E outra coisa que a gente pode ter ponto branco é a própria agressão mecânica, tá? Da unha, quando o paciente fala, ela é fraca, ela desfia aqui, tá? Esse desfiar já me indica déficit digestivo, então ela fica descamando. Então eu já posso pensar que aí eu já vou pensar na próxima pergunta, já sei que deve ter alguma coisa. E é interessante que quando vocês perguntam, ele responde, tenho sim, tá? Parece até que a gente tem uma bolinha de cristal, tá? E que vai adivinhando que o paciente vai responder na próxima questão. Então, quando as unhas estão assim, elas quebram muito, tá? Então, assim, quando ela tá quebrando muito, pode pensar em inflamação, no ressecamento excessivo, tá? Ela constantemente quebra. É lógico que mecanicamente, quando eu tô digitando,
ou lava a louça, ou tem, né, a unha pode sofrer as agressões mecânicas, mas se é uma coisa constante, tá? Eu já vou pensar nessa estrutura. Às vezes a falta de alguns nutrientes, por exemplo, como o silício, tá? Que está muito presente nos integrais e que hoje a gente vê que as pessoas acabam deixando de consumir, tá? Alguns outros alimentos também ricos em silício, como a aveia, tá? O silício dá uma estrutura para a unha, é como se ele juntasse água para essa estrutura. Então, o que é seco quebra mais fácil. Um galinho seco eu quebro mais fácil. Um galinho verde está mais hidratado, eu quebro mais, né, com mais dificuldade. Então, se a unha também está com falta de nutrientes, como o silício, por exemplo, ela vai quebrar mais fácil, tá? Então, aí a gente já olhou o cabelo, que me deu sinais, tá? Eu já vou olhar a unha, que me dá sinais, tá? Ambos estão ligados com proteínas, estão ligados também com déficits nutricionais de micronutrientes. Então, principalmente zinco, selênio, silício, a vitamina A, estruturas que a gente vai ver que se não realmente eu não estiver ingerindo ou não consigo digerir e absorver isso, eu vou ter nessa questão de formar cabelo e formar unha, deficiências. E aí vem a pele, tá? A pele também vai me dar muita dica. Então, quando eu pergunto do ressecamento da pele, eu posso ter o ressecamento da pele por falta de hidratação, tá? Por falta do silício também, que vai juntar vai reter essa água para a pele. Aí, lógico que a pele também vai sofrer os impactos do envelhecimento, tá? Então, quando eu tenho a questão da falta dos estrógenos, eu já vou sentir que o ressecamento vai acontecer não só na pele, mas em outras mucosas, mas a pele vai sentir também. Então, eu ter uma boa hidratação e o nutriente que retém a água, que é o silício, é fundamental. Então, eu já consigo entender, consigo pensar e vou fazendo esses meus raciocínios. A pele também depende de vitamina A. Quando eu tenho pouca vitamina A, tá? Então, eu vou ter um impacto nos outros sistemas e ela também vai ter essa questão dessa pele ficar mais ressecada, ela fica quase que farelentinha, esbranquiçada. E aí você pergunta para o paciente como é que é, ou você pergunta, ou você mesmo vê, quando ele tem aquelas foliculites, que é como se fosse quando eu depeno a galinha e fica só o folículo ali, tá? Isso pode ter ligação com vitamina A, com falta de ômega também. E é muito comum com a intolerância ao glúten, você vê o paciente se queixar nessa área aqui, de ter essa pele mais vermelha, mais irritada com essas foliculites. E a gente já pode pensar no glúten. Aí você vai pensar, peraí, então eu já pensei no digestivo, olhando a minha pele, eu já pensei no déficit nutricional, olhando a minha pele, eu vou pensar na questão hormonal, olhando a minha pele. Então a pele, ela vai dando muito mais sinais para onde a gente vai, né? O que a gente vai investigar, o que pode estar de carência atrás de tudo isso. As psoríases, por exemplo, tá? O paciente já pode trazer essas psoríases que são doenças autoimunes. E eu já vou pensar em autoimunidade lá na questão do meu intestino, tá? O que o meu intestino não está barrando? O que ele está deixando passar, tá? E aí vem também a psoríase em relação como a autoimunidade, que eu vou pensar então lá na questão, será que esse paciente não tem uma intolerância mesmo, tá? Que essa intolerância está fazendo ele não absorver, por isso está faltando nutriente para o cabelo, tá? A unha estava lá toda cheia de estriazinhas, né, em horizontais ali, então a digestão dele está ruim. Então, se a digestão está ruim, ele vai deixar absorver nutrientes, ele deixa de absorver o nutriente que ele precisa e passa o que ele não precisa, tá? Gera uma resposta inflamatória, você fala, poxa, então a inflamação sistêmica, meu folículo vai sofrer com isso. Essa dermatite vai acontecer, tá? E proteínas malditas vão passar. Então, aí eu posso juntar psoríase e doença autoimune. Será que então, que fique bem claro aqui, eu não vou tratar sozinho uma psoríase, mas eu consigo ser uma sinergia com o profissional que é responsável por isso, que vai trabalhar, né, que é o médico, que vai medicar, que vai tratar e a gente tratar junto, tá? Mas eu tenho que entender que a pele está me dando sinal, tá? Ela me dá sinal de carências, de doenças, de má nutrição, de maus cuidados, que o paciente pode não tomar água, não passar um hidratante ou passar excesso de coisas que possam prejudicar a pele. Mas quando eu olho para a pele, a gente pensa isso. Outra coisa da pele, quando aquele cordão preto que fica aqui mais escuro, tá? Nessa região axila, são acantose nigrans, que isso já me indica resistência à ação da insulina. Peraí, então o que é isso? Vai caber numa outra aula específica só de resistência insulínica, mas já vou dizer que tem uma inflamação atrás da resistência, impedindo que esse paciente use a forma correta da energia, então ele não consegue usar, e aí eu produzo mais insulina para corrigir isso,
E essa resistência pode dar essa acantose, esse excesso de insulina que fica essa, como a gente fala que a correntinha fica pretinha no local. Então isso é visível, você olha o paciente e vê que ele tem nas axilas e pode ter nessas regiões essa acantose. A outra coisa, os melasmas, tá? Esse escurecimento da pele, tá? Então, a pele já está me dizendo algo ligado lá com uma resistência insulínica, com uma possível diabetes tipo 2, uma diabetes, tá? Aí você vê como numa anamnese eu consigo ir sabendo para onde que eu vou, o que pode estar atrás da queixa principal. E se é uma resistência à ação da insulina, a pele, que eu já estou visualizando essa acantose, já está me direcionando que esse paciente está ganhando peso por causa dessa resistência periférica à ação da insulina. Tá? Agora, quem está causando essa resistência são inúmeras possibilidades. Que isso vai caber num vídeo só específico para a resistência insulínica, especificamente na mentoria, porque é muita bioquímica para a gente entender vários processos que podem levar o paciente a essa resistência. Mas aí a pele já me deu uma possibilidade de investigar a doença celíaca ou intolerância ao glúten, carências de ômega 3, carências de vitamina A, tá? A pele já me deu possibilidade de doença autoimune, tá? Como a psoríase, dermatite herpetiforme, que aí isso é bem exclusivo da doença celíaca. Paciente que vem com essas dermatites nessa região de cotovelo, você já pode pensar que ele deve ter. Falando de pele, então, você vê que quantas coisas a gente pode pensar e já linkar e estruturar. E aí é importante falar da pele e também das mucosas, né? Porque a pele é o que eu estou falando aqui de estruturas externas, mas o que é interno são as mucosas. E quando eu já olho na minha mucosa oral, tá? Eu posso perguntar também em relação à presença das aftas. Então, quando eu tenho aftas recorrentes, você já vai pensar que essa desbiose de intestino, então um parênteses, para quem não sabe o que é desbiose, é um desequilíbrio da microbiota intestinal. Quando eu também então não tenho uma boa digestão, a unha pode ser um indicativo, que eu já comentei aqui, tá? Eu posso ter essa digestão errada, tá? Uma carência de zinco, por exemplo, que a unha me deu lá um pontinho branco, eu preciso de zinco para fazer o ácido clorídrico. Sem ácido clorídrico eu não tenho uma boa digestão. Então, se eu tenho uma desbiose intestinal, que é um crescimento maior de bactérias patogênicas no intestino, elas estão muito correlacionadas com as aftas, tá? Lógico que as aftas podem ser porque eu fiz um trauma, bati a escova de dente, traumatizei ali, né? Fiz um trauma, um pequeno trauma, e aí tem uma cicatrização com uma afta. Mas se ela é constante e recorrente, pode pensar na desbiose e pode pensar em intolerâncias ao glúten, tá? Então eu vou ter que corrigir isso e é um resultado que é muito interessante porque melhora muito, tá? E o paciente pode já nem a voltar. Então é interessante olhar a mucosa. A própria mucosa descorada, quando eu olho toda essa mucosa dos lábios, às vezes você não precisa nem pedir para ver, o paciente tá com a boquinha branca, tá? Ele é descorado, a pele não tem cor, tá? Ele é branquinho, tá? E aí você faz o clássico do olhar o fundo do olho aqui que tá descorado, tá? Eu falei do fundo da unha também. Dá pra gente pensar numa questão de uma anemia ali, que a pele tá direcionando, tá? E as mucosas também, tá? Então é importante também na questão da mucosa, a gente fala da questão da estrutura oral, tá? Eu até comentei no vídeo anterior da dor de cabeça da ATM. É interessante você pedir para que o paciente vá ao dentista dele e olhar, porque alguma questão que ele tenha de inflamação na boca, então, por exemplo, quebra de raiz de dente, tá? Uma inflamação na gengiva, tá? Por exemplo, tártaros recorrentes, tá? Isso vai alterar a parte nutricional. Então, disfunções na mucosa oral dão disfunções na microbiota intestinal. E aí eu falei, se eu tenho uma disfunção da microbiota intestinal, tá? O que vai acontecer? Eu tenho uma resistência insulínica. Se eu tenho uma resistência insulínica, eu posso ter essa acantose, que é esse cordão preto. E se eu tenho uma resistência insulínica, o paciente não vai perder peso somente com uma restrição calórica qualquer, tá? Então, aqui é um assunto que eu falei, pele, unha e cabelo. Parece simples, né? Mas quanta informação eu consigo dessa anamnese entendendo isso. Então, por isso que eu falo que não é pra gente chegar e falar, então eu vou dar um polivitamínico para cabelo, tá? Eu vou dar um polivitamínico para unha, tá? E aí, não, eu vou dar o polivitamínico se for necessário, mediante a pedido dos exames. E primeiro de tudo é corrigir as causas, né? Então, se eu tenho essa desbiose que é a causa da afta, eu tenho que corrigir a desbiose.
eu gosto muito, né, de trabalhar em relação à orientação às pastas de dentes também, com ação mais cicatrizante, né? Então hoje a gente tem as pastas que tem própolis, tem aloe vera, que tem camomila e até com canabidiol, tá? Que é uma pasta recente que eu vi agora na Natural Tech, bem interessante, tá? Um parênteses aqui que meu marido é ortodontista, trabalha com ATM e tava com uma afta e eu passei a pasta para ele e ele teve uma resposta muito rápida com essa pasta com canabidiol, tá? Não sou especialista em canabidiol, mas você vê que na pasta de dente, da orientação que eu dei, e foi um dia de uso e uma resposta importante ali de cicatrizar essa afta, tá? Então, o que eu falei, a afta ela tem várias causas, mas é interessante então vocês terem essa noção de que a minha mucosa, tá, pode estar me dizendo muita coisa. Então, às vezes eu pego uma inflamação constante, recorrente, porque o paciente tem uma raiz de dente quebrada. É muito importante também você olhar para a mucosa oral e olhar o dente do siso. Muito paciente tem o dente do siso que nasce, forma pus, esse paciente não tem a dor exatamente, ele, até chegar na dor ele está lá com uma inflamação recorrente, essa inflamação do dente do siso gerando a desbiose gerando uma resistência e esse paciente não consegue progredir numa perda de peso porque ele não olhou a parte bucal, tá? Não olhou a parte oral, tá? Então, para você ver como é importante eu falar de pele, mucosa, pra gente falar da unha, pra gente falar do cabelo e entender que de tudo isso aí eu consigo então direcionar o que eu vou fazer. Então, por hoje, tá? Ficaram essas dicas e a gente no próximo vídeo vai falar de mais dados da anamnese, tá? Para que a gente consiga evoluir e assim até o próximo vídeo a gente se vê. Boa noite.